Meu nome é Diolinda Mendoza, sou da Vila da Gorongosa. Nasci no dia 4 de dezembro de 1996. Terminei o meu ensino médio no ano 2013. Na altura era mais pequena. E em 2015 tive a oportunidade de conhecer o parque através de uma publicidade que pediam umas 2 meninas para poderem ter um treinamento de ornitologia. E não perdi a oportunidade porque animais sempre foram a minha paixão. Então eu concorri, passei por várias entrevistas até, e foi um desafio porque havia muitas outras meninas concorrendo pelas 2 vagas que existiam no parque. Aí eu tive a sorte e fui apurada. E vim para aqui em 2015 pela primeira vez. E depois o desafio foi da língua, porque tínhamos que interagir com as pessoas que falavam inglês. E o inglês, para mim, não era nada. Era algo que desconhecia. Simplesmente eu tive aulas e consegui passar desde a 6ª classe que tive inglês à 12ª. A única coisa que eu sabia era cumprimentar e mais nada. E responder umas coisas básicas. E eu precisava de inglês para poder se comunicar e sobreviver num país que não se falava inglês. Primeira vez que eu me lembro que fui a uma entrevista com o Sr. Greg e o diretor da universidade ou do programa de ornitologia nos Estados Unidos. Fizemos um passeio pelo parque, estávamos na altura, o Sr. Moala, Domingos Moala, me acompanhou. Me lembro que me perguntou sobre a pegada de elefante em inglês e eu não soube responder porque não percebi. Aí fez-me uma outra questão em relação aos babuínos que estiveram no local. Também não pude responder porque não sabia e não percebi o que estavam a perguntar. Aí eles disseram, essa menina não vai conseguir. Ela não sabe falar inglês, ela não tem como se comunicar. Me lembro que o Sr. Moala e outros ficaram rindo de mim, do tipo de Olinda. Perdes a oportunidade de ir aos Estados Unidos ter um curso de ornitologia por causa da língua. Aí eu vou para casa e falei com meu pai, eu perdi a oportunidade porque não sei falar inglês. E meu pai, porque ele sabia que eu queria fazer aquilo, ele ajudou-me. Comprou um dicionário e ajudou-me a arranjar uns livros de inglês. Aí eu fui aprendendo inglês aos poucos. Fui aprendendo sozinha, lia, usava o Google, usei o YouTube. Felizmente eu já sabia algumas palavras. Aí tinha um grupo do Sr. Moala em que cada um tinha que ir no final do dia e falar sobre a rotina diária em inglês. Isso era uma forma de a pessoa se familiarizar mais com o inglês. Eu me lembro que 3 meses depois eu já era capaz de falar inglês. Aí eu tive a segunda oportunidade que eu vim para o parque e voltei a me encontrar com o Sr. Greg. Uma coisa que lhe impressionou é que eu já conversava com ele em inglês. E ele ficou muito impressionado, disse, há 3 meses nada sabias falar e hoje me impressionas porque eu já posso comunicar consigo. E quando o diretor do programa de ornitologia nos Estados Unidos soube, ele disse, a sua vez vai chegar e vai ser próximo ano. E em 2016 continuei a vir para aqui, porque eu não tinha alguém que podia me treinar sobre as aves aqui. Então deram-me um field guide, um livro, um guia de campo e binóculos. Todas as manhãs eu acordava e fazia um checklist das aves que ocorrem no Chitengo. Fui fazendo, até que chegou a vez em que o diretor do programa esteve aqui em maio de 2016 e participei no programa de captura de abutres e colocar os transmissores de informação nos abutres. Ali
eu conversava com eles, aí eles disseram que nós agora queremos você nos Estados Unidos para teres o treinamento de ornitologia. Eu fiquei muito feliz. Não porque eu tinha que conhecer outro país, mas porque eu vou fazer o curso que eu queria. Eu vou ser treinada em aves. Ali eu fui, tive o treinamento durante 3 meses nos Estados Unidos, na cidade de Boise, em Idaho. Então eu tive 3 meses, fiquei na montanha, acampada. Por 3 meses trabalhei com as aves pequenas, trabalhei com as corujas, as noturnas e as aves de rapina. Então, uma coisa que, apesar das 2 coisas que eu fazia, das 3 coisas, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, das 7 às 12 eu tinha que trabalhar com as pequenas aves e das 15 às 17, às 20 tinha que trabalhar com as aves de rapina e depois à noite eu tinha que trabalhar com aves noturnas, as corujas. Mal dormia, mas não porque eu não podia dormir, é porque a noite reservada para eu dormir, eu preferia trabalhar com as corujas, porque eu gostava delas. Então dormia muito pouco tempo, porque queria fazer aquilo. Depois regressei a Moçambique, em outubro de 2016, e comecei a monitorar aves de rapina da gorongosa, principalmente os abutres. E continuei com o mesmo programa durante 2017, monitorava os abutres e outras aves. Também fazíamos a monitoria de ninhos de abutre. A paixão que eu tive pelos animais partiu desde casa. Eu sempre gostei dos cães, de galinha, porque na minha casa meu pai fazia a criação de galinhas. Então, desde criança eu gostava de alimentar as galinhas. E até agora eu gosto de cães. E parece uma coisa que quando eu chego cães da minha casa vem me abraçar. Coisas que algumas pessoas dizem, o que é isso, Dio? Eu disse, não, eu gosto, porque eu habituei eles. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com aves, e na minha cabeça no início, aves para mim eram só as galinhas de casa, os patos e os perus, e outros passarinhos que chegavam na minha casa, porque tem que comer aqueles restos de farelo. Então, primeira vez que eu conheci o parque, eu fui conhecendo variedade de aves. E mal conhecia. Eu ficava, cada coisa que eu via, eu dizia, uau, aquela ave é bonita, aquela ave é bonita. Aí eu disse, não, eu acho que estou no local certo. Eu tenho que fazer isso. Isso depois de ter se candidatado depois de eu ter me candidatado. Só conheci o parque depois de eu ter me candidatado e ser apurada. Quanta distância há do parque à sua casa? Do parque, por volta de 60 quilômetros. Nessa altura, o parque estava a ser restaurado, ou quer dizer, recuperado, não é? Porque tinha passado uma fase muito complicada anterior. Pois, passou uma fase muito complicada, onde o parque quase perdeu mais de 90% da vida selvagem que existia no parque durante a guerra. A restauração começou em 2004. O conhecimento que eu tenho, em 2004, 2005, começou a restauração, a recuperação de todos os animais e a reintrodução dos felinos e dos grandes herbívoros. E aí o parque começou a crescer e os animais começaram a se reproduzir. Lembro que eu fiz uma questão ao diretor Vasco como era antigamente os abutres na gorongosa, e ele disse que o conhecimento que ele tem que antigamente, não porque os abutres não existiam, mas pela falta dos predadores, eles acabaram migrando porque tinha poucas carcaças. Então, desde o momento em que o parque começou a ser restaurado, mais animais começaram a ser reintroduzidos e a visibilidade pelos abutres começou a ser mais abundante. As pessoas já começavam, porque antigamente quase que não existia vida selvagem, era muito raro ver animais dentro do parque. Então, depois da reintrodução, os animais começaram a se reproduzir e os abutres começaram a ser encontrados, começaram a ser vistas por
por várias vezes, porque antes não existiam. Não porque não existiam, mas porque elas já haviam migrado para outro sítio, sempre existiam. Porque as comunidades já existiam desde muito. Quero acreditar que existia um receio, mas eles... Porque a comunidade sempre diz que, olha, eu nasci e cresci aqui. Eu sei como as coisas são. Mesmo que tu digas que, olha, agora que existe um perigo, as comunidades sempre vão dizer que eu consigo me defender, porque eu cresci aqui, cresci vendo os animais. Pelo menos você, na sua casa, no seu entorno, não se apercebeu de qualquer tipo de receio, não é? A recuperação do parque? Não. Como eu mesmo disse, que do princípio, antes de eu conhecer o parque, na verdade eu não sabia, porque também era pequena, eu não sabia quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui. Ouvia dizer que, ok, no parque tem animais. Mas porque eu não tinha oportunidade de conhecer, não tive a oportunidade de conhecer antes, então para mim era tudo normal. Eu dizia, ok, tem animais sim, mas qual perigo que os animais são? Posso imaginar, mas eu ainda não vi. E quando chega o momento de se candidatar a esses lugares que são abertos no parque, como é que sabe isso? Como é que se informa? A decisão é tomada por iniciativa própria? Fala com a família? Como é que aconteceu? Do princípio foi um desafio convencer aos meus familiares, digo os meus parentes, os meus pais. Porque eles, por serem as pessoas mais velhas, eles conheciam já o perigo dos animais. E sempre diziam para mim, olha tio, tome cuidado. Eu dizia, olha mãe, perigos existem sim, mas nós não andamos expostos. Não estamos expostos aos animais. Sempre que vamos ao mato, temos sempre um acompanhante do fiscal armado. Nós não trabalhamos, não aproximamos de animais felinos assim, como nós fazemos com os nossos cães em casa, porque nós temos noção de que os animais são perigosos. Os animais podem nos ferir. Então, ela sempre teve aquilo, tipo, olha, mas tenha cuidado, eu dizia, mãe, eu já estou habituada. Olha, eu já estou lá há 1 ano, por exemplo. Eu não ando exposto. Eu me recordo de outra vez, a primeira vez que eu fui ao campo, mal sabia, fazíamos a monitoria de câmeras. Eu fui acompanhar o grupo dos leões. Ali, nós todos estivemos fora do carro. Ouvimos o barulho do elefante, estava mais próximo. E não sabíamos onde está, só que ok. Nós percebemos que está próximo, mas não sabíamos onde. E aquele barulho nos deu susto. Aí nós todos corremos para o carro e saímos. Eu contei isso para a minha mãe. E a minha mãe disse, olha, eu disse, toma cuidado, sua mamãe. Eu não levei tão susto assim. Só que nós percebemos que tinha um perigo por perto, aí nós evacuamos. Fomos ao carro e saímos do local, porque nós sabemos que os nossos elefantes, porque durante a guerra sofreram, humanos para eles é uma ameaça. Então sempre vão atacando. Então para evitar isso, nós saímos do local, que é para evitarmos esse choque com os elefantes. Então, os elefantes sofreram muito abate pela guerra. Exatamente porque uma bala não escolhe. Por isso que temos alguns elefantes com marcas de bala nas orelhas. Eles sofreram esse ataque. E não só porque na altura não existia alimentação. Então, a população também fazia um abate dos animais, porque eles tinham que se alimentar e não tinham que se alimentar. E alimentavam-se dos animais. Então, eu quero acreditar, não tenho certeza se abatiam os elefantes para poderem se alimentar, mas eu posso dizer que os elefantes sofreram durante a guerra. E aquele barulho e aquela aproximação de humanos, eles porque têm aquela memória de se recordar das coisas que aconteceram, eles vão atacando de forma a se defender dos humanos.
como é que você conseguia conhecer as aves? Como é que foi esse processo de treino e de aprendizagem? Ok. Primeiro porque eu sabia o que eu vim fazer. Eu sabia o que me levou para o parque. E foi mesmo a ornitologia, que é as aves. Então, logo que eu entrei em 2016, no início, primeiro eu pedi binóculos e deram-me o livro, o guia de campo. Eu queria me familiarizar mais com as espécies que ocorrem aqui. Então, eu peguei o livro e todas as manhãs eu tinha que fazer o checklist das aves que ocorrem dentro do Chitengo. Então, porque eu não tinha alguém para me treinar, mas eu tinha o livro, tinha o binóculo, em que eu podia parar, observar as características de cada ave e olhava para o índice, para a capa, eu via, ok, aquela ave que eu vi, ela é parecida com esta. Está na página X. Eu ia até o local, ok. Eu ainda continuava, observava cada detalhe, cada característica que a ave apresentava. Eu tinha certeza, ok, aquela ave que eu observei é esta. Mas depois, porque existiam os técnicos daqui, já estavam um pouco familiarizados. E eu ainda perguntava, olha, eu parece que vi essa ave. E no mapa diz que essa ave ocorre aqui. Por acaso é esta? Aí a pessoa dizia, é isso. Se é isso e viste todas as características e ainda vês que esta ave ocorre nessa região, é exatamente esta. Aí eu fui fazendo mais isso várias vezes, todos os dias. E cada dia eu dizia, ok, hoje eu vi tantas espécies, são tantas, eu registrava. Eu tinha o meu notebook, então eu registrava, ok, hoje eu vi tantas espécies, ontem eu vi tantas, então hoje eu vi mais em relação a ontem, ou ontem vi mais em relação a hoje. Então fazia isso todos os dias e fui memorizando. Depois, por causa dos guias, eles tinham um treinamento nas manhãs também das aves. Eu aproximei o gestor deles, eu disse, olha, eu gostaria de participar no treinamento que vocês estão a ter no Chitengo, que é para eu ter um bocado de noção das aves que ocorrem no Chitengo. Aí eles disseram, Deus, estás bem-vinda. Então todas as manhãs eu me juntava a eles. E eles me davam esse treinamento. E acabei memorizando os sons. E de um dia para o outro, passando algum tempo, eu já conseguia identificar uma ave através do som. Porque eu me juntei aos guias e eles estavam a ter esse treinamento. Então foi assim que eu comecei a ter noção das aves. Primeiro foi de fevereiro a maio, foram por aí 4 meses. Depois tive esse treinamento, participei nesse programa de captura e colocação de transmissor de informação em abutres. E daí deram-me eles me deram essa oportunidade de eu monitorar essas aves, antes mesmo de ter esse curso. Só um treinamento. E em que consistia esse trabalho? E para que monitorizam Era mais para ver as viagens que os abutres fazem quando não estão dentro do parque, para onde os nossos abutres têm circulando. Então, essa monitoria permitia-nos ver as distâncias que os nossos abutres percorriam. Então, fomos ver que alguns dos nossos abutres com transmissor, para aqueles que tinham transmissor, fizeram viagens até ao Parque Nacional do Kruger, na África do Sul, para o Zimbábue, não lembro exatamente onde, e também iam para Chimoio, porque Chimoio tem o aviário, Abílio Antuni. Eles iam para Abílio Antuni comer aqueles restos de frango, de galinhas que eles descartam. Então, com esse transmissor de informação, nós conseguimos ver as viagens que os nossos abutres fazem. E por conta disso, nós fizemos uma viagem até para o Chimoio, onde está instalado o aviário.
e fomos a observar lá os abutres. Na verdade, foi uma coisa muito impressionante, porque chegamos no local, vimos muitos abutres, muitos, muitos mesmo. E aí conversamos com o filho do dono, o neto do dono do aviário. Ele dizia que sim, essas aves estão sempre aqui. E por algum tempo ele dizia que, olha, nós pensamos em eliminar as aves, colocando, nós dissemos, não, não precisa. O que vocês devem fazer, se calhar, é evitar descartar de qualquer forma, porque eles tinham medo que, olha, essas aves poderiam trazer alguma doença para as aves deles, para as galinhas de lá. Então nós dissemos que a única coisa, se calhar, seria evitar o descarto dos restos, assim, porque os abutres vêm por causa dos alimentos. E se não tiverem, eles não têm como chegar aqui. Então eles nos ouviram, não pensaram no negativo que eles pensaram, disseram ok. E quando dá do tempo, isso foi em 2017, quando fomos até o local, fomos observar estas aves. E em 2018 eu já não estava aqui, porque eu tinha que estudar, eu tinha que fazer licenciatura também. Tinha que aumentar o meu nível. Então foi aí que em 2017 eu saí. Terminou o ano e em 2018 eu continuei a estudar. E continua a estudar no Chimoio. No Chimoio? Sim. Aí fez que fez a licenciatura aí? Eu não posso dizer que já fiz a licenciatura porque ainda não defendi, minha defesa está marcada para o próximo mês. Eu estou a falar de ocorrência de abutres, ocorrência dos necrófagos e insectívoros nas carcaças de animais. Então, nesse caso, estou aqui dentro do parque. O seu caso de estudo científico é no parque. Em 2020 eu esteve aqui num estágio profissional. Então, eu vim com um tema para colher dados. E quando chego aqui, porque houve uma seca em 2020 em que muitos herbívoros, principalmente as pivas, que não se adaptam a outra vegetação, a outro tipo de alimento, morreram muitos. E tinha muitas carcaças descartadas, de qualquer. Aí vi abutres e eu disse, se calhar eu posso fazer esse estudo. Eu quero ver, para além dos necrófagos, das aves necrófagas que vão até a carcaça para se alimentar da carne, quais são as outras espécies que ocorrem nessas carcaças. Aí eu pensei, conversei com o meu supervisor e depois. Qual era o tema com o que chegou inicialmente? Eu queria falar da diversidade e composição de aves no Parque Nacional da Gorongosa. Mas depois, quando cheguei aqui, eu disse, olha, eu já estava a estudar aves. Eu tenho noção um bocado das aves que podem ocorrer em cada habitat, por exemplo. E conversei com o professor Peter. Ele disse, olha, Dio, é um tema muito interessante, mas aqui não vai ser relevante para o parque porque nós já sabemos, já temos informação deste grupo de aves que ocorrem em habitat X. Então, que tal se você pensar em outra coisa? Aí eu olhei para as carcaças que estão de qualquer, pensei em abutres e outros necrófagos, mas da parte de aves, só nas aves. Aí eu disse, não, eu quero desenvolver esse tema, eu quero ver quais são as outras espécies de aves que aderem às carcaças e quais são as atividades que essas aves fazem nas carcaças. Aí eu pensei em fazer esse estudo. Que necrófagos há no parque, assim, geralmente, tanto aves como não aves? Okay. Dentro do parque nós temos as aves que são outros necrófagos, temos as hienas. No parque só temos as hienas e as aves. Então, das aves nós temos os abutres, temos
as águias bailarinas, que também se alimentam de carne, temos as milhafres e temos os marabus. Sim, pergunto se o parque faz este tipo de coisas com outras pessoas além de consigo, se fomenta esta formação de pessoas locais em questões de natureza, de preservação, como o seu caso. Há mais casos como o seu? Sim, há mais casos como meus. Muitos. Na verdade, eu conheço mais pessoas que já vieram aqui com um projeto e acabam mudando, porque aqui acabam descobrindo outros projetos, acabam descobrindo outros objetos a estudar. Então, o parque, eles ajudam. Na verdade, dão ideias positivas, tipo, olha, se você pensar em fazer isso, isso vai ser bom para ti, vai ser bom para a tua comunidade acadêmica, para ter um bocado de conhecimento, e isso também vai nos ajudar a ter a noção das coisas. Então, eles ajudam com ideias, tipo, faz isso e vai ser bom para ti. São mais de outros lugares, estrangeiros, de outros pontos de Moçambique? Outros pontos de Moçambique, principalmente estudantes de licenciatura, para quem está a fazer algo, pelo menos eu tenho noção das pessoas que já fizeram, que já passaram por o que eu estou passando na área da ciência. Eu gosto da águia bailarina. É uma ave comum, na verdade, tem um voo característico. Por isso, se calhar, por isso que tem este nome de bailarina, porque enquanto ela sobrevoa, ela tende a fazer isso. Então, eu gosto dela. É muito como para as pessoas dizem, mas por quê? Eu digo, talvez porque eu gosto de observar o voo, não porque seja uma ave muito bonita ou interessante para as pessoas, porque ela é comum. Mas essas são das aves necrófagas, né? É de médio porte. Agora já está a fazer outra função, já não é só estudo de aves, não, certo? Não. Agora passou a fazer o quê? Sim, dizem que o conhecimento não ocupa espaço. Então, eu quis explorar outras áreas. Eu quero ter noção das outras áreas, né? Aí eu decidi entrar um pouco na química, entrar um pouco na ecologia química, para saber mais das plantas, compostos químicos que as plantas produzem e por que dos herbívoros consumirem mais tal espécie de planta ou de gramíneas. Se calhar porque pelos compostos ou pela quantidade de compostos químicos ou de alimentos de nutrientes que as plantas produzem e qual é a quantidade de nutrientes produzidas por espécie, por exemplo, da vaxélia, ou quantidade de nutrientes produzidos, por exemplo, da Urucloa moçambicense, que é uma gramínea. Então, isso levou-nos eu sou assistente de campo. O projeto desenvolvido pela Tara Massada. Então, no princípio eu disse, eu não estou perdida das aves para as plantas. Mas eu também disse, ok, mas também as aves são abrigo as plantas são abrigo para as aves. E esse projeto é do parque ou é externo e está no parque, esse projeto? Externo que está sendo produzido, que está sendo desenvolvido pela professora Tara. Externo, aqui dentro do parque. E temos dois, na verdade, temos dois projetos um que é este de fogo herbivoria, que é para ver em que momento, quando é que o regime do fogo vai influencia no solo, no desenvolvimento das plantas.
e se o fogo influencia no composto químico das plantas, no compostos químicos que são produzidos pelas plantas. E temos um projeto de reflorestamento que está na Serra da Gorongosa, que é um projeto que também iniciou no ano passado, em que estamos a fazer replantio das árvores nativas. Então, em poucas palavras, estamos a tentar recuperar a Serra da Gorongosa, que, para quem esteve na Serra da Gorongosa desde há 15 anos atrás, desde há 5 anos, até há 5 anos atrás, e a mesma pessoa for para a Gorongosa atualmente, vai ver que a Serra da Gorongosa está exposta, porque a população, a comunidade vem abatendo as árvores sempre. Então, o que estamos a tentar é tentar recuperar a floresta nativa que existia, porque as espécies que estamos a replantar são as mesmas espécies que lá existiam, são as espécies de árvores que existem lá. Simplesmente estamos a tentar recuperar em partes que não existem, que quase já não existem árvores. Então estamos a replantar. E esse é um projeto que iniciou ano passado. Estamos a tentar fazer essa monitoria sempre, pelo menos por 10 anos. Então, por 10 anos vamos estar nesse projeto. A comunidade, não que cortam as árvores por causa da madeira. Eles abatem porque querem pôr lá uma machamba. Então, um dos programas, uma das coisas que o parque tem feito até então, é tentar sensibilizar a população através de palestras. Quanto mais vocês abatem as árvores, porque o ar que nós respiramos vem das árvores. Para que a chuva caia, vem das árvores. Então, tudo que nós possamos fazer é porque as árvores nos protegem. As árvores produzem isso. Então, nós tentamos fazer o máximo possível de fazer entender a escolha. Vocês não precisam abater esta parte hoje e produzem durante 2, 3 anos, e se a terra já não é fértil, ter que mudar para outra parte e ter que abater mais árvores. Ou então façam rotação de culturas, que é para manter a terra fértil, com nutrientes ainda. Então, e outras coisas que nós fazemos durante a sensibilização é, olha, vocês abatem as árvores, tudo bem, vocês colimam, não queimem o capim, porque isso também está a queimar os nutrientes que existe, que o solo tem. Então, deixem tudo como está. O capim vai se decompondo e aquilo vai produzir nutrientes e a terra volta a ser fértil e pronta para produzir mais ainda. E fazer entender eles um pouco que se abatermos as árvores, por isso que temos mudanças climáticas frequentes, coisas que antigamente era raro de acontecer, mas agora temos secas, ciclones, tal ciclones que já passaram, é porque se as coisas destroem-se fácil porque já não tem uma proteção. O vento poderia vir muito forte, mas se encontra árvores, o vento vai abaixando. Já não tem aquela força de ir mais forte, né? Então, sim, de destruir. Então, o que nós podemos fazer é tentarmos guardar a floresta, porque essa é a nossa riqueza. É o que nós temos de herança. É o que a terra nos deu. O que nós podemos fazer é guardar essa riqueza que nós temos. Porque muito do que nós fazemos
depende das árvores. Porque ninguém quer viver sem água. E se não temos oxigênio, pior ainda. Então, nós precisamos de tudo que nós temos em volta. E outra forma é proteger o que nós temos. Não abatermos principalmente. Na verdade, as pessoas sabem. A população, a comunidade sabe que existe um parque. O que não tem conhecimento é o que lá dentro do parque faz. Por isso que, algumas vezes, nós convidamos as comunidades, porque não adianta nós falarmos que, olha, nós temos isso, nós temos um parque, nós protegemos os animais, sem dar à comunidade a oportunidade de conhecer o parque e ver o nosso trabalho. Então, por isso, algumas vezes nós convidamos as comunidades. Para além do safari que eles podem fazer, eles visitam os nossos setores e apreciam aquilo que nós fazemos. Então, é importante nós explicar a importância de cada coisa que nós fazemos, cada trabalho que nós fazemos, de tudo que nós fazemos dentro do parque, que é para abrir a mente da pessoa sobre aquilo que nós fazemos. Então, se eu vou para uma comunidade e digo, olha, vocês não podem abater os animais, vocês não podem abater as árvores, sem que nós expliquemos a importância de cada coisa, eles não vão perceber, vão dizer, olha, nós fazíamos isso antes. Por isso que agora existem programas de clube ambiental. Em que consiste o clube ambiental? É mais para abrir a mente das pessoas sobre o ambiente que nós vivemos, o planeta em que nós vivemos, as atividades, a importância de cada coisa. Se eu vou para uma comunidade, ou se eu falo que, olha, não abate árvore, enquanto ele sempre abatia as árvores, ele não vai perceber. Então é importante que eu diga, olha, a árvore é importante, porque o ar que nós respiramos vem dessas árvores. Para que a chuva caia, depende das árvores. Então, se nós formos a explicar isso com uma linguagem com que a comunidade perceba, o problema vai reduzindo, o problema que nós temos sobre abates ou a destruição que nós encaramos quando vamos visitar as outras áreas, principalmente as áreas próximas à comunidade, que é uma coisa que nós faremos, olha, vocês não podem abater as árvores. E eles ainda dizem, se eu quero construir minha casa, onde que eu vou apanhar estaca? Eu vou ter que abater porque quero construir. Ou, se eu não abato as árvores, como que eu vou sobreviver? Porque eu abato as árvores e produzo carvão e faço a venda. Então, por isso que o parque também tenta empregar as pessoas próximas, as pessoas ao redor, de qualquer jeito tentam dar emprego para que as mesmas pessoas vão servir de mensageiros para outras pessoas. Pois a comunidade é beneficiada de 20% da receita do parque. Eles se beneficiam daqueles 20% sempre. O benefício já está dito, que a comunidade deve ter ganho do 20%. E esses 20% são canalizados à comunidade. Eles têm o direito deles de ter esse benefício. E para além disso, o parque dá outros benefícios, que é, por exemplo, nós temos programas de agricultura, por exemplo. Os produtores são, de certa forma, ajudados por semente e os técnicos da agricultura, eles ensinam algumas técnicas de produção para as comunidades, apesar de que algumas vezes tem uma e outra pessoa que diz, olha, meus pais produziam assim, os meus avós produziam assim, eu não posso seguir isso que vocês estão a fazer,
Mas, quando o mesmo programa ou o mesmo ensinamento alguém segue e vê com que aquela produção daquela pessoa, daquele produtor, foi mais do que a minha produção, porque está a ter algum ensinamento, algum treinamento de como fazer, seguir uma produção certa, como produzir, eles acabam seguindo. E aquilo vira um modelo e as pessoas acabam, a comunidade acabam seguindo esse treinamento, acabam seguindo esse ensinamento, seguir cada coisa que o técnico vai dizendo, seguir aqueles todos os passos. E no final das coisas, no final de tudo, ter uma boa produção. Porque os técnicos estiveram lá a monitorar tudo o que estiveram a fazer. E eles têm um benefício de semente todos os anos, quando chega a época de sementeira, eles recebem semente que é para eles começarem com a sua produção. Clube da Rapariga. O Clube da Rapariga consiste em reter as raparigas na escola. O mundo em que nós vivemos atualmente e o mundo em que os nossos pais viviam é diferente. Por causa antigamente as pessoas, nós não tínhamos o direito de estudar. A educação era simplesmente para os rapazes. Nos diziam, não, você tem que casar. Tem que casar porque tem aquilo e aquilo. E os nossos pais nos proibiam de estudar. Para quem estudou é porque vivia na vila. Mas aqui nessas comunidades próximas, aqui muito fora da vila, as meninas são obrigadas a casar. Mesmo não querendo, as meninas têm que casar porque diz, olha, você vai para a escola fazer o quê? E ainda vão dar exemplo, tipo, ok, eu, tua mãe, não estudei, a tua avó não estudou, os teus avós não estudaram. E onde você vai chegar? O que você deve fazer é casar, ter filhos e ter sua própria casa enquanto é criança. E as pessoas da comunidade casavam menor de idade, menor de 18 anos. Você podia chegar numa comunidade, perguntar a alguém que tem já uma criança, pergunta quantos anos tem, tem 15 anos e já tem uma criança. Então, o que este projeto consiste em reter e sensibilizar aos pais que as crianças, que as meninas devem estudar. As meninas têm um futuro que lhes espera. Então, nós temos, eu não participei, eu não vim de um clube de rapariga, mas temos agora algumas meninas que já concluíram, tiveram a bolsa do parque, estiveram nesses programas, já concluíram o nível médio. O parque deu assistência do ensino primário, ingressaram para o ensino médio, deu assistência e atualmente são meninas que já terminaram o nível médio. E se pergunta a eles se querem casar, eles dizem não, eu quero estudar. Querem continuar com estudos. E as meninas que estão atualmente nos clubes, e podem ver que existiam outras meninas que já estavam no lar. Tinham sido obrigadas a casarem, mas depois de terem noção, de saber um pouco sobre o programa, sobre o clube de raparigas, eles simplesmente acabaram desistindo e chegam em casa até discutem com a mãe, tipo, olha, eu quero estudar. Se vocês não querem, eu saio da vossa casa. Acabam abandonando as casas e entram nos clubes de raparigas e estão lá. Tem algumas que já estavam casadas, já estavam no lar, simplesmente desistiram, tipo, eu quero continuar, eu quero seguir o meu sonho. E as pessoas, as meninas agora, são as meninas agora que dizem, olha, eu quero estudar. Por causa do programa que está em cada comunidade, elas estão todas motivadas e querem continuar com os estudos. Existe desde 2017. No início, foi um desafio convencer o pai, um pai que tem que deixar tua filha estudar. Porque existiam pais que até respondiam, olha,
a minha filha tem que casar, a minha filha tem que ter casa própria, família própria. O parque foi sensibilizando, existiram pessoas voluntárias da comunidade, da mesma comunidade, que para além das entidades do parque conversarem com esses pais, existiam mães e pais daquela comunidade que tinha a responsabilidade de conversar com os pais ou com os moradores daquelas comunidades e dizer, olha, a minha filha agora está nesse programa, ela agora estuda, tem apoio do parque, o parque vai apoiar. Isso não é simplesmente um benefício para a criança, isso é um benefício para você, é um orgulho para você como pai saber que, olha, a tua filha está estudando. Não leve a vida que você levou e dar esse futuro à sua filha. A sua filha tem que estar a espelhar um novo futuro. E é isso que você deve fazer, deve deixar que tua filha faça. É por isso que agora alguns pais já deixam suas filhas a estudarem. E porque agora também existe uma lei que diz, se você manda casar a tua filha menor de 18 anos, vai preso. Você como pai, os pais da menina, a pessoa que vai casar e os pais da pessoa que vai casar vão todos presos. E agora eles já têm aquele medo de deixarem de obrigarem as suas filhas a casarem. E o que podem fazer? As meninas estão todas felizes agora. Já não serão obrigadas. Há tantos homens como mulheres. Em que áreas há mulheres aqui no parque? Obviamente na área de pesquisa científica e tal, onde a Deolinda trabalha. Na minha área de ciência, as mulheres são maiores em relação aos homens. Então, o gênero feminino está a falar mais alto que o gênero masculino. Nas operações, em outras áreas, bem, não sei dizer quando, mas agora tem muitas mulheres dentro do parque, porque para além disso o parque também está a dar mais oportunidades às mulheres. O que nós não tínhamos antes, nós temos em bandeja hoje. Então o parque está a ajudar mais as mulheres, por isso que muito foco agora é para as mulheres, apesar de, em certas formas, algumas formas estão a tentar equilibrar os gêneros, porque antigamente você podia encontrar num setor 2 mulheres, mas tem lá 10 homens. Então agora estamos a tentar equilibrar e dar aquilo que nós não tínhamos antes. O parque em si, o parque é a nossa casa. O parque é o abrigo para os animais, é um abrigo para as plantas, inclusive o ser humano. O parque é a nossa casa. Aquilo que alguém sonha ser, aquilo que alguém sonha ter, nós temos aqui. Eu tenho outros sonhos sim, mas meu sonho se limita aqui. Porque aquilo que eu quero ser, aquilo que eu sou, é definido onde eu estou, no parque. Eu acordo feliz, acordo com o som das aves, que é uma coisa que eu esqueci de falar uma coisa aqui. Para mim era muito normal eu dormir. 5 horas eu acordei, porque eu ficava na tenda. Estou sentada na minha cama. Eu estou com o lápis e o meu notebook. Estou registrando todas as aves que estou ouvindo. Eu dizia, aquele sonho de fulano. Eu saía da tenda, eu já tenho uma lista das aves. Então, isso é minha casa. O parque é tudo para mim. É minha casa. É o sonho
que estou vivendo. Ia ter ficado alguma coisa que queira deixar registro? Não exatamente, talvez incentivar, porque nós precisamos mais de mulheres cientistas, incentivar mais mulheres para que adiram seus sonhos, para que vivam os seus sonhos, para quem sonha em ser cientista, que esse sonho nunca desistam.